Olá, seja bem-vindo à La Corte. Nesse vídeo eu vou falar sobre como ganhar dinheiro. Esse vídeo eu vou dividir ele em 4 partes, tá bom? A primeira parte eu vou falar sobre a mentalidade. A segunda parte eu vou falar sobre como ganhar dinheiro de maneira desonesta. A terceira parte eu vou falar sobre como ganhar dinheiro da maneira honesta. E a quarta parte eu vou falar sobre os degraus, ou degraus, não sei, que você vai percorrer ao longo da sua vida profissional. Então, seja muito bem-vindo, Papo Entre Nobres. Primeiro de tudo, vamos largar a mentalidade de ganhar para fazer dinheiro. Porque o mercado de trabalho ele é muito simples, tá? Eu te vendo a minha mão de obra, exemplo. E se eu tô te gerando riqueza, se eu tô acrescentando à empresa de alguém, eu vou ser remunerado com aquilo. Eu não vou ganhar. Eu fiz por onde receber aquele dinheiro. É make money. A partir do momento que eu gero mais custo do que receita para qualquer empresa, uma hora ou outra, sendo um Estado ou sendo uma empresa tradicional, eu vou ser mandado embora por ineficiência, tá bom? Então assim, larga a mentalidade de ganhar, porque quem ganha é criança. Adulto faz. Adulto, ele é merecedor daquilo que ele tem. E aí quando você fala assim, mas eu não sou merecedor da vida que eu tenho. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho frutíferas em vaso. Eu tive que ativamente ir lá procurar uma muda, cuidar, regar, botar adubo, limpar a terra, trocar de vaso, etc. Eu tive que fazer. Mas eu não fiz nada para crescer capim. Eu não fiz nada para crescer erva daninha e cresceu. Então assim, para você ter coisas boas na sua vida, você tem que correr muito atrás. Agora, as coisas ruins, elas nascem do nada. É por isso que a própria palavra diz que o joio e o trigo, eles crescem junto. Mas chegará um momento que você vai ter que arrancar o joio do trigo. Mas você não pode arrancar antes. Por quê? Porque se você arrancar, você vai prejudicar o trigo que está crescendo. Então, no Brasil, falando um pouco sobre a falta de princípio, nós somos um país, né, como um todo, infelizmente, eu não gosto de generalizar, mas nesse caso isso tem que ser feito. Nós somos um país pobre sem princípio, onde o que vale é o que você tem, não como você fez para chegar naquele resultado. É por isso que é muito simples, e eu falo para todo mundo que ganhar dinheiro num país, principalmente como o Brasil, é simples. Basta você promover 3 coisas. Qualquer uma dessas 3 vai te gerar ganhos financeiros. O problema é o meio que você está utilizando para ter o resultado. Quais são esses 3 meios? Se você promover putaria, e não importa de qual nível seja, você vai ganhar dinheiro. Porque você está mexendo com o pecado sexual da pessoa. Você está mexendo com o libido. É por isso que funk, pagode, sertanejo, rap faz tanto sucesso. Tá bom? A segunda coisa que você... Por isso que música boa também no Brasil não faz sucesso. Tem as meninas do job também. Você tem o pornolite. Beleza? A segunda coisa é você promover jogatina, vício. Por quê? Porque novamente você está promovendo um pecado humano. Por isso que você tem tantas casas de aposta. É o ganho fácil. É a preguiça. Então a jogatina é a mistura da preguiça com a ganância. Ó, combinação perfeita. Por fim, você tem os esquemas de pirâmide. Seja Totobola, seja Rinodê, seja qualquer coisa. William, você está falando que a Rinodê é um esquema de pirâmide? Não. Eu estou dizendo o seguinte. A partir do momento que a pessoa entra numa Rinodê da vida, ou qualquer coisa parecida com a Rinodê, e o foco, a maneira dela ganhar dinheiro é botando mais pessoas, isso é insustentável. Da mesma maneira que é insustentável a nossa previdência social, onde eu ganho dinheiro botando novas pessoas. A partir do momento que para de entrar novas pessoas, não é perene. O que não é ser perene? Aquilo dali não vai se sustentar, vai cair, vai falir. Então todo esquema de pirâmide, onde você ganha, pode ter, tem vários esquemas de pirâmide que eles são mascarados com um produto.
mas você tem que se atentar ao seguinte: se aquilo, o maior ganho daquilo é proveniente de novos entrantes, então aquilo dali é um esquema de pirâmide, tá bom? E tem as coisas mais descaradas de esquema de pirâmide, que é botar o dinheiro e retornar a 100%, retornar a 50% em um mês, retornar a 10% por mês. Todo respeito, né? Nem banco consegue 10% por mês. Tu vai conseguir. E aqui você está mexendo com a ganância, beleza? Então, se você promover uma dessas três coisas, você vai ganhar dinheiro. Você vai ter promessas de ganho fácil, rápido, e é isso aí, tá? Depois você colha os frutos que você vai ter. Então, eu falei sobre a mentalidade, eu falei sobre os ganhos desonestos, e agora vamos falar sobre os ganhos honestos. O que seriam os ganhos honestos? Antigamente só existiam 3 maneiras de você ganhar dinheiro na vida. Ganhar dinheiro? Não. Fazer dinheiro. Por quê? Porque o adulto é merecedor, beleza? Quais são essas 3 maneiras? Você pode ganhar dinheiro vendendo seu tempo, vendendo seu produto ou vendendo seu serviço, beleza? Com o digital surgiu uma quarta receita de renda, tá? Geradora de riqueza. William, por que geradora de riqueza e não receita? Porque o investimento ele é caracterizado como um ganho de receita. Porém, você precisa ter construído, ou alguém precisa ter construído aquela receita antes. Então, investimento, não dá para ficar rico com investimento. É outro esquema de pirâmide, é outra sacanagem, entendeu? Ah, fique rico investindo. É impossível. Porque dinheiro gera dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, não importa a taxa. Se for um esquema de pirâmide, a taxa vai ser altíssima, mas é sustentável? Não. E se for, enfim, não vou citar nomes de pessoas porque eu já citei da Rinode. Eu não gosto de citar pessoas, eu gosto de citar princípios. Por quê? Porque você vai observar aquilo dali daqui a 10 anos. Se bater check, você sabe que é um dos 3, beleza? Mas voltando para os honestos. Quando você vende o seu tempo, você não precisa ser muito qualificado. Você só precisa estar presente. Onde você vê isso muito bem? CLT e concurso público, tá? Quando você vende o seu tempo, quais são as 2 vantagens de você vender seu tempo? Primeiro, você não precisa de uma alta qualificação. Às vezes você só precisa cumprir os requisitos mínimos. Segundo, você tem algo chamado previsibilidade. Você tem a famosa certeza. Você tem o que minha mãe chama de... eu esqueci o nome. Estabilidade. Beleza? Qual é a desvantagem? Você tem a estabilidade. Não há muito o que você fazer para você aumentar a sua receita. O máximo que você pode fazer é hora extra. E as horas, elas são limitadas. Então, o bom de você vender o seu tempo é isso. Quais são 2 exemplos de renda com venda de tempo? CLT, servidor público. Eu tô com a colinha aqui, tá? Então é isso. William, eu quero ser CLT. Eu quero vender meu tempo. Beleza? Tem certas profissões que te permite, além de um ganho fixo, um ganho variável, como é o caso de um vendedor, como é o caso de um gerente. Então procure empresas que você tenha bonificações por bater meta, porque dessa maneira você consegue ter uma renda sobressalente daquela já previsível. Beleza? Essa é a dica. Procure empresas que valorizem também, tá bom? Segunda coisa, você pode vender um produto. O que é vender um produto? Eu pego algo e eu revendo isso daqui com o meu ganho em cima. Então, se eu comprei isso aqui a 10, eu tenho que vender no mínimo a 10 reais. Beleza? Porque foi o custo de aquisição do produto. Eu boto um lucro em cima e eu vendo a 15, por exemplo. E aí, obviamente, eu tenho todos os meus custos. Eu tenho custo de logística, eu tenho custo de transporte, eu tenho custo financeiro, eu tenho um custo do comercial. Então, eu tenho que saber calcular isso. Eu, como programador, eu tenho um software que faz isso. Entendeu? Eu sou programador, tá? Eu não saí do nada, não. Então, quando você vende o seu produto, qual é a vantagem? Se eu
buscar novos canais de aquisição de novos clientes, eu posso vender mais. Eu posso fazer algo chamado escoar. Eu posso vender no físico e posso vender no digital. William, me dá 2 exemplos de venda no físico. Eu posso vender em lojas físicas, então eu posso ter várias lojas, mas eu também posso fazer delivery. Eu também posso fazer o quê? Eu também posso ter representantes comerciais externos, que hoje também é conhecido como afiliado, tá bom? Então eu consigo ter vendas diretas, como é o caso da Natura ou uma Avon da vida, onde você pode comprar numa loja da Avon, mas também você pode comprar num representante autônomo da Avon, beleza? Qual é a vantagem de você vender um produto, se eu não falei? Você tem alta escala, ou seja, você pode vender mais. A quantidade do seu resultado vai depender só de 2 fatores. São os seus canais de distribuição e basicamente o quanto você tem de estoque. Enquanto você tiver estoque, você pode vender. A partir do momento que o estoque acabou, você pode até vender com uma promessa futura. Mas vamos partir do natural. Cachorro do vizinho tá latindo, mas eu vou prosseguir. Qual é a desvantagem? Porque tudo tem um pós e um contra. A desvantagem é o baixo lucro. Todo produto ele é tido como commodity, a menos que seja um produto nichado ou de uma marca específica. Então, se eu tenho alguém que está vendendo aquele mesmo produto mais barato, a pessoa vai comprar do concorrente. Por quê? Porque o produto é o mesmo. Não há diferencial. O diferencial que pode acontecer é você entregar o seu produto melhor, ou vender com uma condição melhor de pagamento, ou prestar um serviço melhor. Tá bom? Bom atendimento, exemplo. Então, falamos sobre produto. Vou falar agora sobre serviço. A parte de serviço é o seguinte: eu tenho uma mão de obra. Eu vendo a minha solução para o seu problema. Ah, mas o tempo e o produto eu também vendo. Sim, mas vamos pegar exemplos. Eu preciso ir no barbeiro. Beleza? Eu vou cortar em um barbeiro e não em outro, porque aquele barbeiro me passa confiança. Porque aquele barbeiro me dá um resultado. Entendeu? Manicure, cabeleireiro, pedreiro. Você vai escolher um pedreiro frente a outro pela qualidade do serviço prestado. Você vai consertar o seu celular numa loja e não em outra pela qualidade e a confiança que aquela loja te passa. Então, qual é a vantagem de você vender um serviço? Alto lucro. Por quê? Porque você é único. Todo profissional no início ele é um merda. Se ele é um cidadão minimamente decente, ele vai buscar prestar o serviço dele cada vez melhor. Por quê? Porque é o dele que está na reta, é o nome dele. Serviços de advocacia. Por que ter o nome do advogado? Porque o que vale ali é o nome da pessoa. Entendeu? Então você tem um alto lucro, mas em compensação você tem uma baixa escala. Por quê? Porque produto você tem alta escala. Você pode vender pra caramba, mas você tem um baixo lucro. Já o serviço não, o serviço é o contrário. Eu tenho um alto lucro, porque quanto melhor eu ser, mais a pessoa vai estar disposta a pagar, porque eu vou estar entregando mais valor. Quanto mais valor eu entrego, mais preço eu posso aumentar. Mas em compensação, eu tenho uma baixa escala. O que é a baixa escala? Eu tenho um limite de tempo. Como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo formando novos profissionais dentro do meu negócio. Beleza? Por fim, eu tenho a venda de acesso. O que é o acesso? Com o advento da tecnologia, eu pude permitir vender acesso. Exemplo, a Netflix. A Netflix, ela tem um produto dela que era o filme. E o filme ele era vendido como produto. A partir do momento que eu pego um monte de produtos, armazeno no lugar e a pessoa ela paga não mais pela compra, mas por ela ter acesso àquilo, ela está pagando pelo acesso. Eu vendo um software. Esse software ele era uma prestação de serviço inicialmente. Ele foi um software desenvolvido para um cliente específico, que eu modifiquei ele para ele ficar modular, e agora qualquer pessoa consegue gerir o seu negócio. Basta você configurar o software da maneira que atenda ao seu setor, que o software ele vai se comportar do jeito que você quer. Então, antigamente, eu prestei um serviço para uma empresa.
Agora, cada cliente compra uma licença e usa. A partir do momento que a licença acaba, você resolve. Um tempo atrás, eu comecei a fazer o curso do Aba English, para aprender inglês. Aulas de inglês é venda, é o seu tempo, querendo ou não. Um professor ele pode vender o tempo dele. É também um serviço? É, mas é muito mais tempo do que serviço. O que fizeram? Pegaram as aulas, botaram no lugar, criaram uma didática, um processo e venderam acesso a essas aulas. Então, consultorias, comunidades, plataformas, softwares, são venda de acesso, tá bom? Essa é a forma de você ganhar dinheiro de maneira honesta. Agora vamos falar um pouco, esse vídeo já está ficando longo, sobre os degraus, ou degraus, não sei, que você vai percorrer ao longo da sua vida se tornando um profissional. Então, inicialmente, todo mundo é um estudante. Você está no seu período de aprendizado. É o seu primeiro período. Posteriormente, melhor, antes de você terminar ou durante o seu período de aprendizado, você tem a oportunidade de adentrar um estágio. É interessante que você faça um estágio, por quê? Porque o estágio ele vai te dar algo chamado vivência de mercado. O papel ele aceita qualquer merda. Até por isso que você usa o papel também para limpar a bunda. Porém, a vivência de mercado vai te mostrar outra coisa. Vai mostrar que, olha, aquilo que você aprendeu na teoria, na realidade, você vai ter que adaptar à sua realidade. A sua realidade de idade, de gênero, de mercado, de poder financeiro, intelectual, tá bom? Ferramenta. Então, vai te dar essa experiência. E é isso que o mercado de trabalho pede. Uma pessoa que não venha cru. Posteriormente, você se torna um profissional. Se tornando um profissional, você vai trabalhar na área. O profissional ele pode ser um profissional recém-formado ou sem experiência, também conhecido como júnior. Ele pode ser um profissional pleno. O que é um profissional pleno? É um profissional que ele não é inexperiente, ele já tem uma bagagem. E como ele faz para ele ganhar mais dinheiro? Ele faz procurando novos meios, novas técnicas para chegar no mesmo resultado, gastando menos recurso, gastando menos dinheiro ou gastando menos tempo. É entregar mais com menos. Mas ele também pode ser um sênior. O que é um sênior? Um sênior é um profissional já experiente naquele mercado e agora ele não vai mais performar verticalmente. Ele vai performar horizontalmente. Ele vai entrar nos cargos de gerência. Ele vai procurar ter resultado com a mão do outro. É o famoso gerente, tá bom? Falando um pouquinho sobre gerente, toda empresa ela tem o setor operacional, que é o chão de fábrica. Você tem o setor gerencial, que é o setor onde você gerencia processos, pessoas e outras coisas. E você tem o cargo estratégico. Tem muita gente que diz o seguinte: o meu gerente ele é um pé no saco. Ele não faz nada, eu faço tudo. Então, deixa eu te explicar uma coisa, jovem. O seu gerente, ele não está sendo pago para usar a mão. Ele está sendo pago para gerenciar a sua mão. Ele tem outras responsabilidades que não chega até você, que é cobrada a ele. É por isso que ele é gerente e você não, tá bom? Se você está reclamando de ser operacional, busca subir para gerência. Se a empresa que você está não te permite subir para gerência, busque outra empresa. Mas voltando, quando você sai do estágio de profissional, você entra no estágio de empreendedor. E aí você pode empreender na empresa de alguém, também conhecido como intraempreendedor, mas você também pode se tornar um empreendedor abrindo seu próprio negócio. Aí você vai se tornar um empresário. Um outro vídeo eu falo sobre a diferença entre empreender e se tornar uma empresa, tá bom? Mas, a priori, o que eu quero te passar? Eu quero te passar o seguinte: o empreendedor, ele é o cara, e o cachorro tá latindo e vai continuar latindo. O empreendedor é o cara que ele vê o que a realidade dele e ele busca maneiras de resolver aquele problema melhor. Ele procura uma nova técnica. Praticamente todo sênior, ele já é um intraempreendedor, tá bom? E aí, quando você já é um empreendedor,
você vai não só mais buscar melhorar qualidades técnicas, mas você vai buscar melhorar qualidades pessoais, como por exemplo, comunicação. E aí na parte de comunicação é comunicar aquilo que você quer e saber ouvir, beleza? Quando você se torna um empresário, ou seja, você abre sua própria empresa, além de você ter qualidades técnicas e você ter qualidades pessoais, você vai ter que ter qualidades administrativas de um negócio, como logística, financeiro, RH, operacional, cliente, beleza? Então, eu tenho um cliente que ele é um super chefe. Ele é um chefe sensacional. Mas ele, como um dono de restaurante, ele foi um fracasso. Por quê? Porque ele era um bom técnico, mas ele era um péssimo gestor. Beleza? Ah, mas ele era chefe de cozinha onde ele trabalhava. E sendo chefe, ele já tinha conhecimentos de gestão. Sim, ele tinha gestão, ele sabia sobre o gerencial. Ele não sabia sobre o estratégico. Ele não sabia de outras qualidades que ele tinha que adquirir para tocar um negócio. Por fim, você pode ser um investidor. O que é um investidor? Você pode ser um investidor anjo, investir no negócio de alguém, meter só o dinheiro e ficar de fora. Ou você pode comprar ação na bolsa, por exemplo. Entendeu? Esse vídeo já está longo, eu me prometi a vídeos de 20 minutos, mas eu quero que você entenda isso. O porquê o Brasil é como é. O Brasil ele é pobre porque ele é sem princípio ou ele é sem princípio porque ele é pobre? E uma passagem que eu gosto muito é: não vos conformeis com esse mundo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então, não caia na falácia de você entrar numa via errada só pelo dinheiro. Porque se você faz isso, você não é melhor do que uma prostituta. Você não é melhor do que um cara que promove jogatina. Ah, Uri, você tá falando que prostituir é ruim? Cara, eu acho que não é algo que agrega valor à sociedade. Não é perene. Se a tua profissão você não tem coragem de dizer na mesa de jantar em família, deve ser porque ela não é muito boa, tá bom? E se você gostou, deixa seu like. Eu dei meu melhor, tá bom? Eu dei meu melhor e eu queria ter alguém para poder me falar essas coisas. Eu fui aprender essas coisas tomando porrada na vida. E você está recebendo isso. Então, faça alguma coisa. Procure o caminho certo. Procure se qualificar. Entenda como funciona o mundo. E escolha não seguir o caminho desse mundo. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. La Corte. Por que La Corte? Seja um nobre. Seja um cidadão nobre. Fui. Deixa seu like.